Oi, gente! Hoje a gente vai começar a falar de um assunto um pouquinho diferente que a gente vinha falando aí, mas não tanto. A gente vai utilizar agora os juros compostos para a gente fazer análise de alternativas de investimento. Então a gente vai tentar ver se alguma coisa que a gente quer investir vai valer a pena ou não. Então, por exemplo, eu quero comprar um apartamento, eu quero alugar um apartamento, eu quero investir numa fábrica nova, eu quero investir num equipamento novo para minha indústria. Todos esses tipos de investimentos que a gente vai fazer, a gente precisa decidir, nossa, será que esse negócio vai ser viável, hein? Será que eu vou abrir uma loja? Será que é melhor eu comprar um cômodo comercial? Será que é melhor eu alugar? Será que é melhor eu reformar a minha loja? Ou eu mudar para um lugar maior? Sei lá, a gente faz essas análises, certo? Gente, dá para fazer tanto no nível, vamos dizer assim, empresarial, como no nível pessoal também, tá? Mas aí quando a gente fala de análise de alternativa de investimentos, é aquela análise que a gente vai fazer referente ao método de julgamento para identificar se um projeto de investimento será ou não viável economicamente falando, tá? Então, a análise de investimento vai me ajudar a decidir, vai me ajudar a identificar se aquele projeto de investimento, se aquela alternativa de investimento, ela é viável financeiramente ou não. E eu posso, inclusive, comparar. Eu tenho duas alternativas de investimento. Qual será que vai ser mais vantajosa para investir? Qual que vai me dar o maior retorno ao longo do tempo? A análise de investimento geralmente envolve decisões de aplicação de recursos com longo prazo. Longo prazo, sempre que a gente falar de longo prazo, gente, geralmente são prazos maiores do que um ano, tá? Curto prazo são prazos menores que um ano. Então, quando a gente fala de alternativa de investimento, geralmente é uma coisa que você vai investir para um longo tempo, né? Você vai comprar um equipamento que você vai usar por vários anos na sua empresa, você vai abrir um comércio, você vai abrir um empreendimento novo, é uma coisa que vai durar muito tempo. Então, geralmente, a análise de investimento tem a ver com o investimento que você vai fazer de longo prazo. É um processo que vai envolver, então, a seleção de projetos de investimento e a quantificação de recursos, ou seja, o levantamento de quanto que eu vou gastar de dinheiro e quanto que eu vou receber de dinheiro. E aí a gente tenta responder as questões se esse projeto de investimento será que ele vai ser rentável? Será que eu vou aumentar a minha riqueza ou vou diminuir a minha riqueza se eu investir nesse projeto? Será que essa é a melhor alternativa de investimento? Gente, a maioria das pequenas empresas hoje em dia abrem as portas sem saber realmente se aquele negócio é um bom negócio. E aí o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem a maior taxa de mortalidade das pequenas empresas antes de completar um ano. Algumas antes de completar 6 meses aqui, na nossa cidade mesmo, vários empreendimentos a gente vê, abre uma lojinha e quando vê, 2, 3 meses, o trem já fechou. Não deu nem tempo de recuperar o dinheiro que a pessoa investiu, certo? Então, quando a gente pensa em investimento, a gente tem que pensar no horizonte maior, no longo prazo, tá? É muito difícil você ter um investimento, você criar um negócio, por exemplo, e ele te dá um retorno em questão de meses. O retorno, geralmente, quando você tem um empreendimento, é um retorno de 2, 3, 4 anos, às vezes, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Aí, já entrando nos tipos de análise de alternativas de investimento que a gente tem. Eu vou mostrar para vocês 3 tipos de análise de alternativas de investimento. A primeira que a gente vai ver na aula de hoje é o payback, depois a gente vai ver o VPL e depois a gente vai ver a TIR. Esse primeiro método, payback. Payback, gente, deriva do inglês que significa retorno. Retorno do dinheiro, tá? Então, o método de payback me fala se um investimento que eu vou fazer, se ele é interessante para mim financeiramente, pensando do ponto de vista de quanto tempo aquele investimento que eu fiz vai me retornar o dinheiro que eu gastei para investir nele, tá? Então, suponhamos o seguinte, suponhamos que eu abri uma sorveteria. E aí, vamos pensar em sorveteria, porque exatamente hoje, está um calor insuportável. Então, vamos pensar em sorvete. Eu abri uma sorveteria aí.
e eu gastei R$ 1.000 para abrir essa sorveteria. Gente, os números são fictícios, tá? Então, eu gastei R$ 1.000 para abrir essa sorveteria. Eu já fiz um estudo, aí, gente, cabe uma observação. O que acontece? Quando a gente vai fazer análise de alternativas de investimento, a gente tem que fazer um estudo prévio de quanto possivelmente vai ser as minhas vendas, quanto possivelmente eu vou ter de despesa, para ter uma ideia de qual que vai ser o meu retorno mensal, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou estipulando que eu tive um investimento inicial, um capital aí que eu investi de R$ 1.000. Eu já fiz lá um levantamento que eu vou pagar funcionário, que eu vou gastar com água, que eu vou gastar com luz, que eu vou gastar com matéria-prima, e eu já verifiquei isso tudo e vai sobrar para mim por ano R$ 200, tá? Isso aqui tá em anos, tá, gente? Então, suponhamos que vai sobrar para mim R$ 200 no ano. Gente, os números estão baixinhos, mas faz de conta que é um número maior aí, tá? Porque R$ 200 no ano é muito pouco para quem abre uma sorveteria. Mas assim, é só pra gente entender o conceito. Então, eu já fiz todos os cálculos de qual que vai ser o lucro, vamos dizer assim, que eu tive com essa sorveteria. Já descontando os gastos que eu tive com funcionário, com água, luz, com açúcar, com leite, para bater meu sorvete e tudo. Então, no primeiro ano, então aqui, ó, é como se fosse o nosso primeiro ano, eu vou ter um retorno de R$ 200, ou seja, um lucro de R$ 200. No segundo ano, no ano 2, eu vou ter um lucro aí de R$ 300. No ano 3, vou ter um lucro de R$ 500. No ano 4, também vou ter um lucro de R$ 500. Isso, gente, são projeções. Eu já tenho que ter me preparado para fazer essa projeção, tá certo? Se eu não estiver enganada, eu acho que na disciplina de empreendedorismo vocês têm uma pequena noção, uma pequena visão de como que faz isso, tá? Se vocês não tiverem visto isso, aí isso aí tem que ser assim, uma pesquisa de mercado mesmo, levantar o custo das coisas, quanto que custa um funcionário? O funcionário custa o salário mínimo mais os encargos sociais. Quanto será que eu vou pagar de luz? Mais ou menos eu vou pagar tanto de luz. Quanto que eu vou pagar de imposto? Eu vou pagar tanto. E a minha venda? Eu estou esperando vender tantos litros de sorvete, né? Então, quer dizer, é uma estimativa, tá, gente? Pode ser que essa estimativa que eu fiz aqui esteja errada, mas a gente trabalha com a estimativa, tá bom? Antes a gente trabalhar com a estimativa do que a gente abrir as portas sem fazer nenhum tipo de estudo, tá bom? Então tá, então eu investi R$ 1.000, vou resgatar esse dinheiro, essa sorveteria vai me dar esse retorno ao longo aí desses 4 anos. É claro, eu vou continuar com ela aberta, ela vai continuar me dando retorno. Mas o que acontece? Eu quero ver, pelo método aqui do payback, quanto tempo essa sorveteria vai me levar para que o retorno, o lucro que ela me dá ao ano, né, vamos dizer assim, pague o meu investimento que eu fiz. Então, o que eu vou fazer? Simples. No primeiro ano, eu não vou ter um lucro com ela de R$ 200? Sim. Esses R$ 200 vai ser suficiente para pagar o quanto eu investi nela? Não. Aí, no segundo ano, eu vou ter um lucro de R$ 300. Somando 200 mais os 300, vai dar 500. Esses R$ 500 que ela já me deu de lucro, vai ser suficiente para pagar os 1.000 que eu investi? Ainda não. Aí, lá no terceiro ano, ela vai me dar aí, uma previsão, hein, gente? Vai me dar aí um retorno de R$ 500 no ano. Então, eu somando 200 do primeiro ano, 300 do segundo ano e 500 do terceiro ano, eu vou ter conseguido obter o quê? Exatamente R$ 1.000. Então, no terceiro ano, eu obtive o retorno de todo aquele valor do investimento que eu fiz lá na data inicial. Então, o meu payback é de 3 anos. Gente, o payback é isso, tá? Não é uma coisa complicada de se fazer. Na verdade, a alternativa de investimento, a análise de alternativa de investimento não é uma coisa muito complicada. Às vezes, pode ser que a empresa tenha mais dificuldade de levantar, de fazer essa projeção, essa estimativa de quanto que ela vai receber em cada mês, do que realmente fazer as contas. Só que assim, aqui no conteúdo de análise de alternativa de investimento, não tem como a gente parar para fazer esses cálculos. Geralmente, onde que a empresa faz isso? Ela faz isso no que a gente chama, quando ela está fazendo a pesquisa de mercado.
quando ela está... isso, gente, falando de uma empresa que não existe, que vai abrir do zero, né? Se eu quero abrir uma empresa, se eu quero fazer um investimento e criar uma empresa, o ideal é que eu faça uma pesquisa de mercado, levante justamente a demanda. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa aqui na minha cidade, uma empresa de sorvete, vamos falar de sorvete. Será que aqui tem demanda de sorvete? Primeiro, eu vou ver quantas sorveterias tem aqui. Eu vou tentar visualizar se tem clientes na sorveteria, se a sorveteria abre de manhã, se abre de tarde, se abre de noite. Tentar descobrir quanto que eu poderia vender aqui nessa cidade para eu descobrir isso daqui, ó, para eu tentar identificar quanto que eu vou ter de lucro, tá? Quanto que será meu possível lucro. Pode ser que eu erre? Pode ser que eu erre esses números. Mas eu fazendo esse estudo, e aí, linkando aqui com a análise de investimento que a gente está aprendendo agora, a empresa ela tem uma chance muito maior de sobreviver e não fechar as portas aí logo de cara, tá? Beleza. Então, entendido aí o que é payback, a gente tem que entender que o payback é um método de decisão. O que é essa decisão que eu tenho que tomar? Se esse investimento, se esse projeto, se essa alternativa de investimento que eu tenho, se essa opção de investimento que eu tenho, se ela vai ser aceitável ou não. Então, suponhamos que eu estou fazendo essa análise da sorveteria. E eu quero que o meu dinheiro retorne para o meu bolso em 2 anos. No caso que a gente viu aqui atrás, deixa eu até voltar. No caso que a gente viu aqui atrás, eu vi que para eu ter um retorno dessa sorveteria e para pagar tudo que eu investi, eu vou gastar quanto tempo? 3 anos. Então, assim, se a minha estimativa, meu desejo é que eu tenha um retorno com somente 2 anos, então, nesse caso aqui, esse investimento não vai ser interessante para mim. Então eu não vou investir em sorveteria, não. Vou investir em restaurante. Vou investir em, sei lá, em qualquer outra coisa. Vocês entenderam? Então, assim, análise de investimento, a gente tem que tomar uma decisão quanto àquele investimento. No caso aqui do payback, um investimento ele vai considerar aceito ou não de acordo com o desejo da empresa, que eu estou chamando aqui de padrão da empresa, do tempo que ela quer ter o retorno daquele dinheiro. Então, suponhamos que se o tempo do payback for menor do que o que a empresa está disposta a aceitar, a gente vai aceitar aquele projeto, a gente vai aceitar aquele investimento. Se o payback for igual ao que a empresa estipulou, a gente também vai aceitar aquele projeto. Se o payback for maior do que o que a empresa estipulou, a gente vai rejeitar o projeto. Então, nesse exemplo que eu dei, suponhamos aí, né, que o nosso payback ali da nossa sorveteria foi 3 anos. E o meu padrão é 2 anos, ou seja, eu só vou aceitar, eu só quero fazer um investimento onde eu tenho um retorno do meu capital investido em 2 anos. Então, o que acontece? O payback, ele é maior do que o tempo que eu estou disposta a aceitar para ter o retorno do investimento. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar esse projeto da sorveteria. Eu vou ter que ou fazer outra pesquisa, ou mudar o investimento. Às vezes eu vou tentar abrir uma sorveteria com menos de R$1.000, vou reformular esse projeto meu de investimento para ver se eu consigo mudar alguma coisa e mudar essa análise, tá? Vamos fazer um exercício aqui, um exemplo para a gente ver. O fluxo de caixa de um investimento proposto são os seguintes valores. Aí lembrando, gente, antes da gente fazer qualquer alternativa de investimento, eu já tenho que ter tido um estudo prévio, levantando quais vão ser os meus custos e quais vão ser os meus possíveis retornos, ou seja, quanto provavelmente eu vou ter de retorno com aquele investimento. Por exemplo, eu estou falando aqui no caso de abrir uma sorveteria, é fácil da gente visualizar. Mas suponhamos que o meu investimento, a minha opção de investimento, seja comprar uma máquina nova para minha empresa. Eu já tenho minha empresa aqui, né? E eu quero comprar uma máquina nova, certo? Então, vou pensar no próprio caso da sorveteria. Eu já tenho minha sorveteria, só que eu quero comprar uma máquina de fazer sorvete, que até então eu bato o sorvete na mão, por exemplo, né? E aí eu quero comprar uma máquina nova. Eu vou comprar uma máquina junto com um freezer. Então, eu vou produzir mais sorvete e vou ter um freezer maior para deixar mais sorvete à disposição lá dos meus clientes. Então, assim, como que eu vou fazer uma análise nesse caso? Eu vou fazer o levantamento do custo da máquina,
vou fazer o levantamento de quanto a mais eu vou gastar por mês de luz, afinal de contas eu vou ter um freezer e uma máquina a mais lá, por exemplo. E quanto será que eu vou vender a mais? Ah, agora eu vou poder fazer, hoje eu só tenho 6 tipos de sabor de sorvete. Se eu comprar essa máquina, se eu tivesse freezer, eu vou poder fazer 24 sabores de sorvete. Ah, eu acho que eu vou aumentar minhas vendas em 50%. Então, eu vou pegar esse lucro a mais que eu vou ter em 50%, diminuir quanto que eu acho que eu vou gastar mais de luz, né? E isso vai ser o meu retorno. E isso vai ser aqui, ó, o nosso fluxo de caixa aqui desse investimento, tá bom? É assim que a gente vai fazer essa análise. Mas, gente, aqui na nossa disciplina, dentro da disciplina, vocês não precisam preocupar com isso. Por quê? Porque a gente sempre vai ter esse fluxo de caixa pronto aqui já, tá? Eu estou falando isso no caso de você estar lá fora, você está trabalhando numa empresa, você está querendo investir, você está querendo abrir seu próprio negócio, aí você tem que pensar assim, tá? Mas aqui dentro da disciplina, não precisa pensar desse jeito. Então, a partir de agora, sempre que eu falar o fluxo de caixa do investimento, você já tem que ter entendido que a pessoa lá da empresa já fez essa análise de levantar os custos que ela vai ter, com aquela coisa que ela vai comprar, né, com aquele investimento que ela vai fazer, e quanto que ela vai ter de lucro, né, e diminuir, ela vai pegar então esse retorno que ela vai ter a mais e diminuir os custos. Isso vai ser o fluxo de caixa do investimento, tá bom? Então eu tenho esse investimento que eu quero fazer, tá? E aqui tá o fluxo de caixa. Tá me perguntando qual vai ser o payback, ou seja, quanto tempo eu vou demorar para recuperar o capital que eu investi. Aqui na data zero, gente, que é a data que eu estou fazendo o nosso investimento, tem um número aqui. Esse número aqui, gente, eu não lembro agora se eu já expliquei para vocês, mas quando a gente está em contabilidade, em finanças, a maneira mais comum da gente representar um número negativo é por meio do parênteses, tá? Então, esse número aqui que está dentro de um parênteses significa que é um número negativo. Por quê? 550 é um número negativo. Na data zero, esse 550 está representando o quanto eu investi. Então, está representando o dinheiro que saiu do meu bolso para eu comprar lá a máquina, para eu adquirir lá, para eu fazer o meu investimento, tá? Por isso que está negativo. Aí, no ano 1, porque aqui, ó, tá em ano, né? No ano 1, eu vou ter um retorno de R$100. No ano 2, vou ter um retorno de R$200. No ano 3, eu vou ter um retorno de R$500. Certo? Então, vamos encontrar o meu payback. O que é o meu payback? O payback vai ser igual a quantidade de tempo que eu vou gastar para recuperar o meu capital investido. Qual que é o meu capital investido? Os 550. Então, eu preciso recuperar o meu capital investido. Quanto tempo eu vou gastar para recuperar meu capital investido? No primeiro ano, então vamos colocar aqui, ó, um somatório do fluxo de caixa. No primeiro ano, quanto que eu vou obter de retorno? R$100. No segundo ano, quanto que eu vou obter de retorno? 200. Mas eu não já obtive 100 no primeiro ano? Já. Então, somatório, vou colocar aqui, ó. Somatório acumulado. Então, o meu somatório acumulado, aqui no ano 2, vai ser 300, porque é 200 que eu vou ter de retorno no ano 2, mais 100 que eu já tive no ano passado. E no ano 3, eu vou ter um retorno de 500, mais os 300 que eu já tive antes, vai dar quanto? 800. Então, olhando aqui, gente, em qual ano que eu vou ter o retorno do meu investimento? No ano 3. Por quê? Até aqui o segundo ano, ó, quanto que eu obtive de retorno? Só R$300. R$300 paga o meu investimento de 550? Não paga. Então, teoricamente, a empresa ainda não está me dando lucro, né? Esse investimento não está me dando lucro. O lucro porque eu não paguei o que eu gastei para pôr esse equipamento, para pôr essa empresa para funcionar. Então, o meu payback, ou seja, o meu tempo que eu estou pagando o meu investimento inicial, só vai acontecer no terceiro ano, porque no terceiro ano, o meu retorno acumulado, o meu fluxo de caixa acumulado vai ser quanto? R$800. Com R$800 eu consegui pagar os 550 e ainda sobrou R$250 para mim. Então, a partir daqui para frente, do terceiro ano para frente, tudo que vier é lucro, eu posso ficar despreocupada, que eu não devo nada, já paguei meu investimento, certo? É assim que a gente faz a análise, tá bom? Então, o payback, que é a resposta mesmo, né, gente? O payback, então, vai ser igual a
3 anos. Assim que eu ponho a resposta, tá? E aí tá fazendo uma pergunta aqui embaixo, olha só. Supondo que o prazo de retorno esperado, ou seja, o prazo de retorno que a empresa deseja para esse investimento, seja de 2 anos, esse projeto deve ser aceito ou não? Por quê? Nesse caso, gente, eu não vou aceitar esse projeto. Por quê? Eu quero um investimento, eu quero fazer um investimento que me dê um retorno em no máximo 2 anos. Esse projeto aqui está me dando um retorno em 3. Então, eu não vou aceitar esse projeto, tá bom? Então, eu vou tentar ver outro investimento, vou tentar ver outra alternativa de investimento, porque esse daqui para mim não serve. E aí, gente, o que acontece com as empresas é isso, gente. As pequenas empresas que abrem as portas, falta fazer uma análise de investimento, falta levantar os custos que elas vão ter, levantar os lucros que elas podem ter e pensar em longo prazo. A maioria das pequenas empresas que abrem, elas pensam que rapidinho elas vão ter um retorno. Não é assim. Você tem que ter um dinheiro em caixa. Se você não tiver dinheiro em caixa, você vai ter que fazer um financiamento para abrir sua empresa. Você vai ter que ficar ali funcionando muito tempo para que aquela empresa consiga pagar aquilo que você gastou para abrir ela, para aí sim você começar a ter lucro para você. Então, por exemplo, essas empresas que abrem as portas e fecham em 6 meses, elas não fizeram essa análise. E elas não tiveram essa perspectiva de entender que no mercado, nos investimentos, no mundo dos investimentos, é muito difícil um retorno que você tem rápido. Geralmente os retornos vêm no longo prazo, a não ser uma pessoa que tem muita sorte, né? Uma pessoa que abre um negócio ali, que o trem começou a bombar, né? Mas isso é muito mais questão de sorte do que de competência, tá? Aí aqui tá um exercício, vamos fazer um exercício pra gente fixar. Os fluxos de caixa de investimento propostos são os seguintes valores. Então, a gente tem aqui o fluxo de caixa. Qual vai ser o seu payback? Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali atrás. Ó. Então, eu vou colocar aqui, vou escrever assim, fluxo de caixa acumulado. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou acumulando os retornos que eu tive ao longo do tempo aí, né? Então, por exemplo, aqui no primeiro ano, ó, antes de eu falar do primeiro ano, aqui na data zero tá 650. Esse daqui é o investimento. É quanto eu gastei. Então, faz de conta, vou voltar para a máquina de sorvete. Faz de conta que 650 é quanto eu paguei na máquina de sorvete, tá? Estou comprando uma máquina de sorvete. Esse é o meu investimento. No primeiro ano, eu vou ter um aumento nas minhas vendas aí, um incremento do meu lucro, já descontando os meus custos, de R$400. No segundo ano, eu vou ter um incremento dos meus lucros de R$300 e no terceiro ano um incremento dos meus lucros de R$200. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acumular esse fluxo de caixa aqui. Então, no primeiro ano, quanto que eu vou ter de retorno total? R$400. No segundo ano, eu vou ter 400 mais aqui os 300 no segundo ano. Então, acumulado aqui, ó, no segundo ano, eu vou ter um retorno de R$700. E no terceiro ano, eu vou ter um acumulado de 700 mais os 200 aqui. Então, vai me dar um retorno total aqui de R$900. Qual que é o payback? Ou seja, qual que é o período onde eu recupero o meu capital, o meu investimento? Meu investimento não foi R$650? Quando aqui, em qual dos anos aqui que eu consegui recuperar esses R$650 que eu gastei? Aqui, vou colocar de outra cor aqui, ó. Aqui no ano 2, certo? Olha só, no ano 2 eu tive um rendimento acumulado aí. Acumulado, gente, é porque eu tô acumulando com os anos anteriores. Eu tive um rendimento acumulado aí de R$700, certo? Certo, eu paguei os meus 650, ainda sobrou R$50 para mim. Tudo que eu for recebendo daqui para frente, ó, vai ser lucro, porque eu não preciso mais pagar aquela máquina, tá? Gente, isso vale não só para um caso que eu financiei uma máquina que eu tenho que ir lá no banco pagar, vale para mim mesmo. Às vezes eu tenho dinheiro guardado. Eu peguei dinheiro que era meu, pessoa física, e comprei uma máquina lá para minha empresa, por exemplo, certo? Eu preciso, teoricamente, devolver esse dinheiro que eu coloquei lá na empresa para mim, pessoa física, tá? Então, a gente pensa assim, mesmo que o dinheiro é meu, mas eu preciso, teoricamente, repor de onde que eu tirei aquele dinheiro para fazer aquele investimento na máquina. Então, eu vou conseguir fazer essa reposição desse dinheiro que eu gastei na máquina no ano 2. Então, o período de payback aí seria 2 anos, tá?
Gente, a gente geralmente faz essas análises em anos porque, como eu falei, geralmente a análise de investimento é feita por um longo prazo, tá? Mas nada impede se eu quiser fazer uma análise em questão de meses, tá bom? E aí, mais uma perguntinha aqui pra gente finalizar o exercício. Supondo que o prazo de retorno esperado, ou seja, eu estou comprando essa máquina e eu espero que eu consiga pagar ela, eu consiga recuperar esse dinheiro que eu gastei, esses R$ 650 que eu gastei com ela, em no máximo 2 anos. Será que eu devo aceitar esse projeto? Olha só, o meu payback não foi 2 anos? E eu não tenho uma estimativa aí, eu desejo que eu recupere esse dinheiro em 2 anos, então sim, eu posso aceitar esse investimento, então eu vou querer sim comprar essa máquina, porque de acordo com a minha previsão aqui, eu vou conseguir recuperar esses meus R$ 650 aí nos próximos 2 anos, tá bom? Tá certo. Mas aí o que acontece, gente? Esse método de análise de investimento, payback, ele possui alguns problemas.